Fala, palmeirense. O grito de gol deixou minha garganta um pouco raspando para completar esse gosto ruim dessa eliminação, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente, curta. Mas a gente tem que falar desse assunto complicado que é essa eliminação na Copa do Mundo de Clubes. São vários gostos, né? É amargo, claro. A gente tem muita coisa para falar bem, a gente pode falar em especial a torcida. Eu acho que o Palmeiras, o time sai da Copa do Mundo de Clubes sem vencer, mas a torcida venceu. A torcida do Palmeiras foi das 32 equipes que participaram, de longe, com o Boca mais ou menos perto, a que se engajou mais no campeonato, a que mostrou mais força, a que mostrou mais apoio, a que apareceu mais. E nesse sentido, o Palmeiras sai vencedor. Mas dentro de campo, e não só por esse jogo contra o Chelsea, o Palmeiras não foi regular. O Palmeiras não fez um bom campeonato. O Palmeiras faz um jogo bom contra o Porto, mas não consegue fazer gols. Falta eficácia. O Palmeiras faz um jogo razoável contra o Ali, mas vence, faz um bom placar, mas foi um jogo razoável para bom. O Palmeiras faz um primeiro tempo terrível contra o Inter Miami e faz um segundo tempo pior, mas nos últimos 10 minutos, porque o Inter Miami é muito frágil defensivamente, consegue um empate que o coloca na rota do Botafogo, e esse sim foi o bom jogo do Palmeiras no campeonato. Dá para dizer que esse jogo o Palmeiras foi bem de ponta a ponta. Jogou de igual para igual, obviamente, com o Botafogo. O Botafogo que foi mal, que até custou a demissão do Renato Paiva, né? E contra o Chelsea, o gosto é de que dava, né? Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi jogado no lixo. O Palmeiras fez um primeiro tempo nível amador. Não conseguia nem acertar os pontapés para fazer, não conseguia nem fazer as faltas. Era incrível. O Palmeiras não foi capaz de fazer faltas nos jogadores do Chelsea. A marcação completamente errada. O Facundo que entrou ali para dar um auxílio para o Vanderlei na marcação foi nulo no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou um pouquinho, né? Mas o gol do Palmeiras claramente você vê como o time, a defesa estava mal postada, né? O Palmeiras vai carregando a bola e o caminho vai se abrindo para ele. O Richard Rios para, o Palmer passa, o Bruno Fux sai na marcação, acho que do Dilap para a direita, e o caminho fica aberto para o Palmer, o Jair não consegue fechar, e a bola vai no canto e o Everton não pega. E eu já vou falar aqui do Everton, tá? Logo de cara. Falhou no gol do Chelsea. No gol que deu a vitória ao Chelsea. Falhou. Por mais que possa a bola ter desviado, ele não tem que adivinhar onde a bola vai. Ele tem que estar preparado para essa bola, a bola pode desviar, ele tem que pegar. E o gesto técnico dele foi errado. Ele se lançou à frente, teve um tempo de reação péssimo, não conseguiu retornar. O chute não foi forte, o chute não foi tão de perto assim. Ele tinha que ter tido, primeiro, ele tinha que ter esperado a conclusão da jogada, e ele tinha que ter tido uma reação. Ele cai e ele fica olhando a bola entrar como se ele fosse tirar a bola com o olho. E foi falha dele, sim. Agora, culpá-lo seria miopia. Porque o Palmeiras, ao jogar o primeiro tempo fora, o Palmeiras simplesmente permitiu que esse 1-0 nos transformasse no 1-1, né? O Palmeiras jogou até os 35 do primeiro tempo muito mal. Aí começa a jogar quando o Estevão vai para cima do Cucurella, uma, duas. E aí parece que isso desperta o Palmeiras. O Vanderlan dá uma cabeçada sozinho e não consegue fazer o gol. E quando o Palmeiras volta para o segundo tempo, o Palmeiras volta inalterado em termos de escalação, mas parece que o Palmeiras entra no jogo, enfim. E o Palmeiras faz um bom segundo tempo, sim. Por 37 minutos, mais ou menos, o Palmeiras está em cima do Chelsea e joga melhor. E deixa o Chelsea perdido. O Maresca começa a mexer no time, porque ele não consegue entender o que está acontecendo. O Palmeiras ganha campo, o Palmeiras ganha duelos, o Palmeiras ganha bolas na velocidade, o Palmeiras joga futebol. E aí, aos 37, vem essa falha, uma jogada despretensiosa do Gusto pela esquerda, o chute saiu fraco, e o Everton tomou um gol que um goleiro da capacidade dele, um goleiro de seleção brasileira, não deveria tomar.
Ver o Fluminense na semifinal e saber que ele seria, que o Fluminense do Renato seria o adversário do Palmeiras. E vale frisar, o Fluminense faz um campeonato, uma Copa do Mundo de Clubes melhor que o Palmeiras. O Fluminense é mais regular que o Palmeiras. O Fluminense fez mais jogos bons que o Palmeiras. O Fluminense elimina a Inter. O Fluminense elimina o Milão. O Fluminense é melhor contra o Dortmund. O Fluminense joga mal contra o Sam, mas vence. O Fluminense foi e empata com o Dortmund, né, na primeira rodada. O Fluminense foi melhor que o Palmeiras. E o Fluminense mereceu chegar onde chegou. Vou dizer que o Palmeiras não merecia classificar? Merecia tanto quanto não merecia. O Palmeiras não fez um campeonato de encher os olhos. O Palmeiras sofreu com algumas questões. E acho que isso é um ponto para a gente discutir ainda nos próximos vídeos, porque agora a vida continua, né? A vida vai seguir. E o Palmeiras tem muitas questões para resolver. O Vitor Roque tem que se encaixar, né? O Paulinho vai ser operado. O Estevão tem substituto. O Facundo não é o substituto do Estevão. E há jogadores no elenco que vão precisar do novo destino. Rafael Veiga, a questão física dele é solucionável, né? Mike e Marcos Rocha. Hoje o Palmeiras não tem um lateral, porque o Jai tampouco vai bem de lateral, como ele vai bem como zagueiro. E a lesão do Murilo, o que significa? E o Richard Rios vai embora. Tem muita coisa no prato do Palmeiras para esse segundo semestre. Um prato que tem Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras é o quarto colocado, e terminou antes da parada perdendo para o Cruzeiro. O Palmeiras tem Copa Libertadores pela frente, o Palmeiras tem Copa do Brasil pela frente, com o Corinthians à sua frente. Então, o Palmeiras vai começar um segundo semestre com um gosto, como os americanos, como os ingleses falam, bittersweet, é um gosto meio amargo, né? Que nem um chocolate meio amargo, né? Ele é gostoso, ele é doce, mas ele tem um amargor ali. O Palmeiras não sai com vergonha, não sai de cabeça baixa da Copa do Mundo, não. Mas se você pegar os últimos mundiais que ele disputou, no outro formato, né? Você pega 99, o Palmeiras foi eliminado, perdeu para o Manchester United, merecendo ficar com a vitória. O Palmeiras foi melhor, o Palmeiras foi roubado e merecia ter ficado com o título. Você pega 2020, não dá nem para culpar, porque os caras ganharam a Libertadores no dia 30 e no dia 2 os caras estão viajando. E aí jogam contra o Tigres, que é um time no mesmo nível do México, perdem. E aí a derrota pro Al-Ahly no terceiro e quarto também, que se dane, né? Não significa mais nada. E aí o Palmeiras vai jogar contra o mesmo Chelsea, na verdade um outro Chelsea no Mundial de 2021, que era um time muito superior ao Palmeiras, tecnicamente, porque o time do Palmeiras não era bom, era razoavelmente bom. Hoje a gente percebe olhando, né? Mas o Palmeiras mereceu mais aquela conquista do que esse Palmeiras agora. Mais uma vez, o Palmeiras não fez um mau campeonato, mas tampouco fez um bom campeonato. Fez um campeonato regular, regular no sentido de bom, ruim, regular ou ótimo, como dizem os colegas da Transamérica, e irregular no sentido de não conseguir manter uma regularidade, de ter feito jogos bons, jogos ruins, jogos inexplicáveis. O jogo contra o Inter Miami continua sendo inexplicável, foi um jogo muito ruim do Palmeiras, assim como o primeiro tempo contra o Chelsea. O Abel, eu acabei de assistir a entrevista coletiva do Abel, ele fala que eles não entraram da maneira como a gente esperava que eles iam entrar. Pô, legal, demorou muito para corrigir, né? Foi só aos 35 que o Palmeiras começou a encaixar. O Palmeiras volta bem para a segunda etapa, faz o gol aos 8, com o Estevão um golaço, né? Mas desperdiça chances, desperdiça o momento de fazer o seu segundo gol, de conseguir a virada que estava nas mãos do Palmeiras. Toma um gol que é inaceitável. Não é por isso que o Palmeiras está fora, mas o gol que o Everton toma não é aceitável para um goleiro da capacidade dele, que é o capitão do time, e ali, naquele momento que o Palmeiras toma aquele gol, acabou o campeonato. O Palmeiras ainda tinha minutos pela frente, tinha 8 minutos regulamentares pela frente, mas a gente já sabia que não tinha o que fazer. Segundo semestre vai ser difícil, são muitas questões a serem respondidas e um começo que, se não é ruim, também não é bom.
o Palmeiras volta com a mesma sensação que saiu, de que tá faltando se ajustar. A Copa do Mundo, o Mundial de Clubes, não serviu como um consolidador do Palmeiras e como solução dos problemas. O Palmeiras volta com os mesmos problemas com que foi e ganha novos, né? Como a lesão do Murilo, como a saída do Estevão. O que vai ser o Palmeiras sem o Estevão agora? Vem o Sousa, que estão falando bastante. Os próximos dias dirão. Palmeirense, fique com orgulho. Fique com orgulho porque seu time ficou entre os 8 maiores clubes do mundo. Mas também permita-se ficar nervoso com a derrota, porque o Palmeiras fez um primeiro tempo muito aquém do que poderia ter feito, e talvez se esse primeiro tempo tivesse sido melhor, o Palmeiras tivesse conseguido um resultado melhor. E fique puto também com o gol que o Everton levou. Não é para tomar esse gol. Vamos respirar, a vida continua, e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Agora a gente vai cobrir todos os jogos do Palmeiras em casa. Todo jogo vai ter vídeo. Todo dia vai ter vídeo. Desse Palmeiras que, graças a Deus, não acaba junto com o campeonato. Agora sim. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.